Vamos lá. Rafael Borré. Agora apareceu o River Plate na jogada. O Rafael Borré está emprestado ao Werder Bremen pelo Eintracht Frankfurt. O valor dele de mercado, 5 milhões de euros. Não é alto se a gente considerar outros negócios aí que os clubes brasileiros, inclusive, estão fazendo. Só que o Inter já se acertou com o Frankfurt, com o jogador, com o seu empresário, tá tudo certo. O Werder Bremen achou que ia ficar com o cara até a metade do ano e tá trancando lá. E parece que no contrato não tem nada que diga que ele tem que receber um valor, mas que ele também não tem que ser ressarcido. Então os caras estão, enfim, tem uma pessoa do jurídico do Inter tentando resolver isso para poder anunciar o jogador. Agora, o River Plate entrou na parada porque percebeu, né, a dificuldade dele sair, ou pelo menos dele fechar com o Inter, mas está vendo que ele está saindo. Ele foi campeão, multicampeão no River do Gallardo, e o Enzo Francescoli, né, concedeu uma entrevista, inclusive, dizendo que, olha, estamos no negócio, né, estamos sondando, estamos monitorando, mas não tem proposta ainda. O caso do Corinthians é igual. O Augusto chegou a dizer que não fizemos propostas, não sei de onde saem essas informações. O Corinthians também não fez proposta. O Corinthians apenas sondou a situação. E sabe que só pode entrar no negócio, só pode atravessar o negócio, caso realmente ele não feche com o Inter, porque falta uma assinatura. Então a tendência, de novo, sendo bem franco com vocês, é que o Inter, mesmo não querendo, queria muito que ele jogasse no Corinthians, hein? É que o Inter anunciasse ele, anuncie ele na sequência. Isso vai ser resolvido, porque é a última ponta que falta. Tanto para o River, quanto para o Corinthians, quanto para qualquer outro clube, cara, tem que escalar uma montanha ainda para chegar no Borré. Vamos lá, volante Eric, ele citou a mesma coisa. Não fizemos proposta. Bom, aí a gente tem informação por parte do jogador, por parte do empresário do jogador, por parte do Atlético Paranaense, de que sim, o Corinthians fez proposta e que o Atlético recusou. Inclusive a segunda, de 6 milhões de euros. Um jogador de 26 anos, 32 milhões de reais. Acho que o Corinthians chegou no limite, assim. E o Mário Celso Petralha não quer negociar o Eric para o futebol brasileiro, quer vender para fora. Então não vai reforçar um rival, né, dentro das pretensões aqui do futebol brasileiro. Por isso, assim, o Corinthians tentou realmente e não conseguiu, e o Augusto está negando e faz parte, né, para não ficar também aquela marca de que tomou várias negativas no mercado. Então ele falou que não tem proposta pelo Eric, mas a gente sabe que teve. Questão do Félix Torres. Essa está preocupante, porque assim... as últimas informações que eu colhi de parte do Corinthians, inclusive, é tipo assim, ele chega no sábado, tá tudo certo. E não tava. E aí aparece ele treinando no Santos Laguna, inclusive no dia de hoje. O clube divulgou nas redes sociais imagens dele treinando no gramado. Fotos dele treinando no gramado. Então, tipo assim, o que está acontecendo? Mas aí você fala com pessoas do Corinthians e eles te dizem o seguinte, não, ele tem documento assinado. Tá tudo certo, a gente só está esperando ele aqui, falta realmente um detalhezinho lá, mas que detalhezinho é esse? A gente não consegue avançar. O fato é, o presidente do Santos Laguna tá pistola da vida porque perdeu a negociação do Rodrigo Garro para o Corinthians. Isso a gente descobriu. Mas assim, poxa, se tem uma questão contratual, inclusive, que o Félix Torres já assinou... Então, assim, tá estranha. O Corinthians está esperando por ele. E hoje perguntei de novo. Tá, mas gente, peraí, olha só. O presidente lá não quer liberar, o cara tá treinando lá, o cara não chegou. Não, mas a gente tá tranquilo. Então, assim, a informação por parte... O Corinthians... e aí eu vou dizer um negócio para vocês aqui, no bastidor, como é que funciona. Se houvesse mesmo uma situação de dificuldade... Eu acho que assim como aconteceu com o Gabigol, o Corinthians ia dizer, olha, esquece esse nome aí, a gente contratou o Gustavo Henrique para isso. Aliás, o Gustavo Henrique chega na madrugada, na manhã desta quarta-feira, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, já para fazer exames, assinar contrato por 2 temporadas, tá? Gustavo Henrique, Santos e Flamengo, atualmente no Real Valladolid, informação que a gente já tinha trazido aqui. E tá tudo bem se dissessem isso, né? Ó, a gente já contratou o Gustavo Henrique sabendo que podia melar o negócio, mas não, o Corinthians disse que tá tranquilo. E aí a gente vê ele treinando no Santos Laguna. Essa história eu acho que, enfim, tá um pouquinho estranha, mas o Corinthians está confiante no desfecho do negócio, que o Félix Torres vai ser jogador do Corinthians. E o jogador quer sair, o jogador não quer permanecer lá, então assim, não vai durar muito tempo essa birra do presidente, porque não vai querer um jogador desmotivado também, né? Minha impressão sobre o caso. Falou sobre Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, aí o Augusto Melo foi para dentro deles. A informação do dia, inclusive, é que o Fluminense se retirou do negócio. Só que aí tem algumas notícias que são negativas nesse sentido. O Fluminense se retirou do negócio porque ele tinha feito uma proposta de 1 milhão de euros por empréstimo de uma temporada.
jogador que o próprio Fluminense vendeu ao Real Betis da Espanha. Essa proposta não foi aceita pelo Betis. O Flamengo estava só monitorando, também não precisa tanto, tem Luiz Araújo, Cebolinha, aquela coisa toda, contratou De La Cruz, está trazendo outros jogadores, está focando em outras prioridades, e o Fluminense estava realmente no negócio. E aí o Corinthians chegou, vamos monitorar essa história. Só que o Diário AS da Espanha deu a informação que o Betis recusou uma oferta de empréstimo também do Los Angeles Galaxy, porque, segundo a matéria, o Betis só quer vender o jogador, não quer emprestar. E aí complicou. Só que aí também tem a informação de que o Fluminense fez uma oferta altíssima de compra pelo jogador. Seria 7 milhões e meio de euros por 40%, ou seja, o Betis ainda ficaria com uma boa parte. E aí vem a informação de que o Betis só quer vender, não quer mais emprestar por 18 milhões de euros. Aí complicou. Não acho que não valha, tá? O Marcos Leonardo foi vendido por isso para o Benfica. O Luiz Henrique tem 22 anos. Eu entendo que o valor de mercado dele seja esse. Mas, assim, se o Corinthians está tentando, até onde a gente sabe, uma proposta de empréstimo com opção de compra. Mas, e aí pode ser que pague 1,5 milhão, 2 milhões de euros nesse empréstimo. Agora, se a informação é que o Betis não quer emprestar, quer vender, e se o valor da venda é 18 milhões de euros, acho um pouco complicado. Mas o Augusto confirmou que monitora, que é um grande jogador, que interessa, estamos tentando. Então, assim, o Luiz Henrique pode ser esse atacante. Não sei se seria uma grande estrela, acho que não. A cereja do bolo, acho que não. Mas seria um bom atacante para fazer uma dupla com o Yuri Alberto. Vocês não concordam? Só que, assim, é caro, viu? É caro. Nasser Al-Khelaifi, o presidente do PSG, deu uma entrevista para o L'Équipe da França, o jornal, dizendo que não está garantida a compra de Gabriel Moscardo junto ao Corinthians. E aí isso pegou muita gente de surpresa. Mas, assim, honestamente, eu não achei nada demais na declaração dele. Porque ele fala que é uma situação desconfortável, e é óbvio que mas que o Moscardo precisa se submeter a uma cirurgia, né, no pé, que ele vai ter que fazer, com 3 meses de parada. Ele mesmo anunciou isso, uma cirurgia que vai ser feita em Doha, no Catar, no hospital onde o Neymar, inclusive, operou seu tornozelo, e que depois disso ele vai finalizar sua preparação no Corinthians, e que só na metade do ano o PSG vai levar o jogador, um acordo feito aí em 22 milhões de euros. E o próprio Augusto Melo já tinha dito que esse valor ele só entraria na metade do ano. Por conta dessa cirurgia, o PSG não ia pagar nada agora. O acordo está feito, mas, obviamente, o Paris Saint-Germain só vai pagar quando o Moscardo for para lá. Então, assim, qual é a novidade? O presidente disse, não, a gente tem que ver se a cirurgia vai dar certo. É claro, né? Ele está... Porque, assim, toda cirurgia é de risco, né? Mas não imagino que uma cirurgia, teoricamente, sou leigo, mas aparentemente simples, no pé, até porque ele terminou a temporada jogando, ele não tem nenhuma lesão crônica, até onde a gente sabe, vai fazer um reparo lá, 3 meses, vai parar, depois vai finalizar a recuperação e vai estar tudo certo. É que, obviamente, como ele ainda tem uma cirurgia para fazer, o PSG não vai dizer que o jogador já é dele. Ele não quer comprar um jogador lesionado. Claro que não, ninguém quer. Então, assim, achei protocolar. Mas tem gente fazendo barulho, dizendo, meu Deus, esse dinheiro não vai entrar. Realmente, se não entrar, é uma preocupação. É mais de 100 milhões de reais que essa gestão está esperando pela venda do Moscardo. Agora, não acho que isso vai complicar. O Corinthians vai ter que esperar um pouco mais, vai ter que esperar metade do ano para vender o Gabriel Moscardo, que vai se recuperar, vai dar tudo certo com ele, muito jovem, e obviamente os caras estão esperando por ele, porque trata-se de um dos grandes valores do futebol brasileiro nos últimos tempos. E eles já levaram agora o Lucas Beraldo para lá, zagueiro do São Paulo. Então, não acho que o negócio vai melar, tá? Até para dar uma acalmada nos ânimos aí. Vocês falaram em nomes, não sei se a gente já consegue, a gente separou alguns nomes que o Corinthians já fechou, e outros nomes que o Corinthians está especulando. Inclusive, o presidente falou que está furando o olho de alguém aí, né? Está tentando atravessar uma contratação, e muita gente acha que é o Caio Alexandre do Fortaleza, outros o Gustavo Henrique, zagueiro que era do Santos, do Flamengo, e está fora, e o Luiz Henrique, aquele que era do Fluminense. Mas o Corinthians já contratou Rodrigo Garro, Ranielli, Hugo, Diego Palacios, Félix Torres, que ainda não foi anunciado. Olha os tantos aqui, ó. 24 milhões, 13.300, não pagou, o contrato do Hugo estava terminando com o Goiás, mesma coisa o Diego Palacios e Félix Torres. Você que é um homem das finanças, um cara que sabe lidar com contas bancárias... Meu sonho. CDB, DI... Meu sonho. É outra história. Fundos, sai tudo. Essa lista aí é de time milionário?
Kleber, ó, primeiro, boa noite, feliz 2024 para todo mundo. Que saudade de você, deles dois ali. Até manter a distância. Não, distância. Então, o atual presidente, ele fez uma promessa de limpar e de contratar 12 atletas para o elenco 2024. Temos 5 aí. Temos 5, faltam 7. Agora, saíram alguns jogadores, que não vamos nem discutir mais os caras, mas que eram jogadores de um nível considerado alto. Nome. Eu acho que o Renato Augusto, por exemplo. O time campeão da Libertadores pegou o Renato Augusto. Ou os caras estão loucos, ou o Renato Augusto ainda tem bola. Trabalhar com veteranos. Ou o Renato Augusto tem bola para jogar. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: você perdeu alguns caras por opção, jogadores que tinham nome, que tinham história no time. Esses jogadores, vocês estão achando que é uma lista bonita, Cicinho? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Menos para você, Sheik, pro Mauro. Boa noite para você também. O grupo tá rachado. É o seguinte, na verdade... Pesadelos para ele à noite. Entendi. Vai lá. Na verdade, o maior desafio desse presidente do Corinthians vai ser a encontrar jogadores à altura do Corinthians e que tenha um custo assim que encaixe no padrão do Corinthians hoje. Eu aí vejo, são boas contratações, mas nada de extraordinário. Nós estamos falando do Renato Augusto, que era o carro-chefe, digamos assim, mesmo não tendo uma regularidade na competição por conta de lesões. Mas era jogador de 45 ninguém extraordinário aí, não. Então, mas é que tá, o Renato Augusto, ele foi um grande jogador na história do Corinthians. Mas essa aqui, mano, Renato Augusto foi embora, tá no Fluminense. Então, mas é que tá. Amanhã você corneta ele no Fluminense ou você chora que ele foi pro Fluminense. A questão é, esses aqui são jogadores que estão formando um elenco bom, melhor do que o elenco do ano passado? Eu acho que sim, porque o Corinthians, ele pelo menos começa com 11. Ele vai começar com 11. Ué, e o ano passado ele tinha quanto? 3 jogando? Começava. O Sheik, Cicinho, Mauro Betting, Kleber e nossos amigos que estão em casa. O Corinthians ele tinha 3, 4 jogadores dentro do seu elenco que não aguentavam jogar os 2 tempos. O Renato Augusto era um deles, o Fábio Santos era outro. Então não tem jeito. Agora se você traz, por exemplo, escala o Corinthians hoje. Cássio, Fagner. Você vai ali, Félix Torres, o Veríssimo e na esquerda aí pode ser o Hugo ou o Palácios. Enfim, você vai para o meio campo, você vai ter ali o Ranielli junto com o Maicon, Garro e o Rojas na armação e na frente lá, Romero e Yuri Alberto. É um time que já começa melhor do que terminou o ano passado. Pelo menos vai ter jogadores ativos dentro de campo. O Renato Augusto, comparado, aqui fazer uma analogia aqui, a capa de Playboy, em 1980, era uma, hoje é outra. O teu nem tem mais essa fantasia. O ataque que você fez é aquele lá também? Rojas, Garro e Romero e Yuri Alberto? Esse time. Exato. É o time que ele escalou. Foi o mesmo time. Se eu sou o time adversário, eu olho, esse é o time do Corinthians, eu vou atropelar. A minha pergunta é, esse time é melhor que o time do ano passado? Eu, particularmente, não acho. Até porque esse time não jogou ainda. Não acho. Primeiro ponto. Time no papel é uma história. O time do Corinthians ano passado brigou pra não cair. Como que esse time vai ser pior? Vocês estão malucos, gente. Não, esse tem potencial pra ir legal, mas, de novo, até como falou o Alexandre Matos hoje apresentado ao Vasco, e não falou nada de novo, mas é bom reafirmar, contratação boa é que dá certo. Não dá pra saber ainda. É lógico. O Corinthians ano passado era um retrato na parede, Mauro. Não, são jogadores consagrados, mas no papel, na prática não jogaram nada. Tava difícil. Esse time mudou muito, tinha que mudar, por óbvio, como o Santos e outras equipes também. Eu gosto do perfil de contratação. Claro que é um perfil diferente com a entrada agora da Vaidebet. Evidente que também já se imaginava que iria ser assinado o contrato que foi assinado a questão de dias, ou 2 dias e tal. É bom. Agora, do nível do Corinthians, ainda não é. Precisa de uns 2 ou 3 nomes de peso, porque estamos falando do Corinthians. E até porque, se for o discurso que o presidente falou que o Corinthians vai ganhar tudo, assim não ganha. Porque a grande questão é essa, né? Quando a gente falou de grana, 10 milhões por mês, 120 por ano, 360, evidentemente que não é com este dinheiro que o Corinthians vai se sustentar. Claro. O Corinthians tem este dinheiro a mais no seu orçamento. E dívidas de mais de 1 bilhão e 600 para pagar aqui tem nesse bolo. Essa dívida vai ser negociada de um jeito ou de outro. É uma dívida grande, é uma dívida preocupante, que o estádio não está incluído. Mas assim, o Corinthians tem uma injeção nova de dinheiro. Óbvio que nenhum clube sobrevive só com o patrocínio da camisa. Tem uma série de outros itens de arrecadação. E o Corinthians tem que fazer por faturar mesmo. É um time popular, é um time... o exemplo do Corinthians é o Flamengo. Né?
enquanto mercado, enquanto buscar dinheiro. Se o Flamengo fatura quanto? 800 milhões? Mais Um de um bilhão. Um bilhão. O Corinthians tem que faturar 800 Algo milhões. parecido.